Olá, está começando o programa Autores na Web. Este é o primeiro de uma série de 3 programas sobre competência socioemocional. E hoje eu recebo Letícia Laio, que é presidente do Instituto Somos, pedagoga especialista em competências socioemocionais. Letícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Kellen. Esse é um tema que eu adoro, então eu fico super feliz de poder estar aqui. Espero conseguir contribuir um pouquinho sobre essa discussão. Com certeza. Olha só, eu já começo então, para a gente não perder muito tempo, perguntando por que as pessoas têm falado tanto sobre competências socioemocionais. É uma pergunta grande e é uma pergunta muito boa. Kellen, acho que tem alguns anos que todo mundo que discute educação, e aí você pode começar isso em 1990, em John Chen, onde o relatório do Delors falava a gente tem que aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conhecer. Olhando para a educação e para a educação tradicional, com um olho um pouquinho diferente. Muitas pesquisas começaram a surgir sobre o que é inteligência, o que acontece na escola, sobre características da personalidade, que começaram a informar que o que a gente via na educação tradicional tinha muito mais do que só conteúdo. Não só tinha muito mais do que só conteúdo, como muito mais do que só conteúdo precisava ser trabalhado. E a educação é um ambiente e é um campo de trabalho muito complexo. Ele leva muitos anos para a gente fazer uma transformação. E eu estou voltando para isso porque durante o século XX inteiro, em teorias de desenvolvimento pedagógico, em teorias da psicologia, até da economia, a gente começou a ver um questionamento sobre o que era que um indivíduo precisava ter para realmente estar bem formado, né? O papel formador e de investimento que a gente tinha na educação formal, o que era que ele tinha que estar dando conta. Eu gosto de trazer a questão das competências socioemocionais olhando para 3 grandes campos, e campos de pesquisa. Então, a gente teve um grupo que, por conta de muitas das pesquisas em neurociência, em intervenções de alto impacto, começou a olhar para o indivíduo, começou a falar, espera lá, tem alguns estudos que estão falando que os indivíduos que têm características diferentes, que os resultados acadêmicos deles ou os resultados que acontecem na escola estão muito relacionados a isso. Então, um exemplo, por exemplo, é o do teste do marshmallow. Eu não sei nem se você já ouviu falar. Não, ainda não, mas vamos lá. O teste do marshmallow é um interessante porque dá para você fazer em casa. Então, eles colocavam uma criança numa sala e davam um marshmallow e falavam... Ah, sim, acho que muita gente deve ter visto até atualizações desse teste que foram feitas. Então, né? basicamente, a criança, ela ou comia o marshmallow e não conseguia esperar o segundo marshmallow, ou então ela inventava uma desculpinha, ou então furava o marshmallow e comia no meio. Mas o que foi interessante foi que muitos economistas tentando olhar a influência disso numa previsão futura, eles começaram a ver que os alunos que conseguiam aguardar mais tempo, esperar o marshmallow por mais tempo e mais cedo na vida, se davam melhor na escola. Então, e que essa correlação era muito alta. Isso começou a indicar, falar, pera lá. Então, quer dizer que tem alguns alunos que já estão entrando na escola com uma propensão de ser muito melhores alunos. Então, quer dizer que tem alguma coisa que não tem nada a ver com o que a gente ensina na escola hoje, de conteúdo, que pode garantir ou tirar o sucesso desse aluno na escola. Que pode fazer toda a diferença na vida dessa criança. E isso é uma realização científica muito relevante. Então, grandes ícones, né, que olharam para isso foram os economistas. Então, os economistas olharam para o campo de trabalho que tinha mais recursos, que eram os psicólogos da personalidade, que é um campo da psicologia que vem desde os anos 40, 50, construindo dados em cima de características da personalidade e construíram estudos relacionados a isso. Eles se apoiaram principalmente no que a gente conhece como Big Five, que são os 5 grandes construtos da personalidade, e esses 5 grandes construtos, geralmente a gente ouve muito falar neles. Eles são
grandes campos onde cabem muitas competências, mas a gente está falando de abertura a novas experiências, que tem a ver com flexibilidade, com originalidade, com você ter a mente aberta para fazer coisas novas. A gente está falando de conscienciosidade, que é um índice de autorregulação. Então, aquele do marshmallow era a autorregulação. Então, a gente estava olhando para aquilo, que é a responsabilidade. Não sei se você conhece, mas eu tenho 2 filhos, a Ana Carolina e o Spike, e eles são muito diferentes, né? Então, a minha filha é uma criança que, acho que eu pedi para ela uma vez escovar o dente, e ela nunca mais precisou, nunca mais, não é uma coisa que é uma questão para ela. Meu filho vai ficar sem dente, se depender dele, ainda bem que ele ainda tem 5 anos, mas dentro dele ele não tem essa cobrança, né? Essa resistência. Então, eu tenho que trabalhar com isso com ele ao longo do tempo, e também tenho que trabalhar com a minha filha o contrário. Falar, filha, tudo bem, se algum dia você não escovar o dente, não vai acabar o mundo. A gente está falando também de extroversão, que é um índice de energia e vontade de aprender. Não tem a ver com se você é extrovertido ou não, mas tem a ver com a sua energia para a vida. E nem com esforço, acredito, pelo que você está relatando. Isso. E o esforço, ele funciona muito em algumas outras esferas, mas essa da energia, ele tem a ver com a curiosidade. É um dos indicadores de curiosidade. A gente fala também de amabilidade, que tem tudo a ver com a nossa empatia, com o relacionamento, com a construção social, com a generosidade, e com a nossa estabilidade emocional, ou seja, como que a gente vê o mundo. Se você vê o mundo mais positivo, ele tende a ser mais positivo. O copo mais cheio, exatamente. Então, esses são os estudos que estão relacionados principalmente a ver a influência dessas competências socioemocionais na vida futura. Então, tem vários estudos. Então, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que é um estudo longitudinal que tem 50 anos, então imagina o tempo, que é um estudo de intervenção em primeira infância focado nessas competências. Tem vários estudos aqui no Brasil, o trabalho do Instituto Ayrton Senna é muito focado nesse desenvolvimento dessas competências no ensino médio e a correlação disso com violência. Mas essa é uma leitura. Por que eu estou te trazendo isso? Porque existem outras leituras sobre as competências. Então, você tem um outro grupo que começou também nos anos 90, e aí muito influenciado pela pedagogia, a olhar os tipos de trabalho que trabalhavam com isso que é além do conteúdo na escola. Então, desde trabalhos que eram específicos para trabalhar a colaboração ou criatividade, ou trabalhos que eram específicos de relacionamento, escolas que tinham um trabalho, então, até uma pastoral, por exemplo, que trabalhava com generosidade. E eles começaram a olhar programas no mundo todo, programas de educação pela paz, programas de prevenção de conflito, disciplinas que trabalhavam de alguma maneira isso. Pegaram elas e falaram assim, vamos ver o que todas as mais eficientes para trabalhar essas competências, têm em comum. O que é que elas trabalham e que faz a diferença na vida desse aluno. E, basicamente, eles olharam para 5 campos também, mas eles vão olhar para o autoconhecimento. Então, eles falam que toda escola, ou principalmente instituição que está se propondo a trabalhar com educação, deveria trabalhar com esses 5 componentes. Então, um deles é autoconhecimento e a sua autopercepção. Então, como que você sabe o que você tem de força, o que você tem de dificuldade, quais são os seus valores. De saber identificar em cada um qual é a sua limitação, a sua necessidade. Exatamente. Então, quando você, nesse componente de autoconhecimento, é você saber nomear suas emoções. Por exemplo, quando você está triste ou quando você está feliz. Não significa que isso vai mudar a sua emoção, mas muitas vezes a gente não sabe distinguir o que é emoção, o que é sentimento, e isso faz parte desse processo de autoconhecimento. Tem um processo também que eles falam que todo mundo tem que trabalhar com autorregulação. Então, mesmo que os economistas estavam falando, a autorregulação é um componente muito importante, como que você tem um controle inibitório, como que você demora para receber gratificação, portanto, você consegue demonstrar esforço para um objetivo abstrato. Tem uma parte de percepção social que você acabou de falar, que então é essa, né?
as regras ou como que a gente convive socialmente. Isso tem muito a ver com a característica do espaço onde você está, sua habilidade de leitura cultural, né? As competências socioemocionais, elas não são separadas da sua cultura, do seu ambiente, da sua criação, dos seus valores, então isso precisa ser observado. Uma parte de você trabalhar com empatia, então realmente como que você demonstra a sociabilidade. E por último, eles trazem muito essa necessidade de você trabalhar com a responsabilidade de decisão, com ética, com cidadania. E aí, esse é um outro grupo. E aí, assim, só para fechar, tem um outro grupo que eu acho que a gente acaba consolidando mais, falando de competências socioemocionais, que são as pessoas que olharam para o mercado, para o futuro e falaram, no futuro não pode faltar. E essas 4, acho que todo mundo tem que saber de cor e salteado. Então vamos lá, reforça. Vamos falar assim, criatividade, gente. A gente tem que ter criatividade, tem que trabalhar e tem que saber trabalhar criatividade. Não é só... Existem metodologias, existe muito estudo em cima disso. Pensamento crítico, acho que a gente fala muito, e para você criar pensamento crítico, precisamos poder pensar criticamente, então isso precisa de um espaço. Colaboração, o mundo não vive sem colaboração, e colaboração não é só colocar todo mundo num grupo e falar, preencha um formulário, colaboração é você criar significado junto. E isso é muito relevante. Falei, colaboração, criatividade. E, óbvio, comunicação, gente. Comunicação não tem como a gente viver sem nos dias de hoje. Então, quando a gente fala, muitas vezes, eu gosto de trazer esses 3 cenários porque a discussão é muito múltipla, ela vem de vários lugares. E ela tem uma importância, ela aparece muito presente, porque quando a gente discute a função da educação nesse século que a gente vive, saber o que a gente precisa ensinar é muito importante. Meu Deus, olha, a gente tem muito ainda que conversar, né? Se desse, eu faria mais um monte de perguntas aqui, Letícia. A gente precisa encerrar, queria agradecer a sua participação mais uma vez. Mas olha só, a gente ainda tem mais 2 programas sobre competência socioemocional, então não deixe de acompanhar, tem muito mais que a gente discutir sobre esse assunto. Eu espero você no próximo programa. Até lá!